Saiu a notícia que deixou a torcida do São Paulo revoltada. Eu vou te contar um negócio, viu? Vamos falar sobre isso? Tem também pela primeira vez o Marcos Leonardo abrindo o jogo aí, né? Sobre a negociação com o São Paulo. Vamos falar sobre isso e várias outras notícias do São Paulo, belezinha? Tranquilão, meu parceiro? Então vamos embora para mais um vídeo. Segunda-feira, né, meu parceiro? Segunda-feira aí, né? Mais tranquila depois aí da vitória do São Paulo para cima do Vasco, mas já com algumas preocupações aí, porque a gente tem aí para o jogo contra o Flamengo novos desfalques por suspensão. E aí que tá o problema, né? Alan Franco e Enzo Dias vão desfalcar o São Paulo no duelo contra o Flamengo na próxima quarta-feira na Vila Belmiro, né? Jogo aí da 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os dois jogadores estavam pendurados com 2 cartões e foram advertidos no segundo tempo do jogo contra o Vasco em São Januário, né? O Alan Franco tomou bem no finalzinho do jogo mesmo, e o do Enzo Dias foi porque teve aquele pênalti do Cuesta, se eu não me engano, em cima do Ferreirinha, né? Acabou que não foi marcado o pênalti. Aí depois já teve o ataque do Vasco, o Enzo Dias teve que matar a jogada, né? Ali para não ser um lance perigoso. Aí foi o Enzo Dias que tomou o cartão, né? E foi o cartão que tomou ele aí, que vai deixar ele de fora do jogo de quarta-feira. Se tivesse marcado o pênalti, não tinha tomado o cartão, né? Porque o jogo ia parar ali e ia ter o pênalti, né? Enfim, cara, complicado. Aí que assim, pra zaga a gente vai ter aí Sabino, Arboleda e Ferrarese. Vai ser a zaga titular do São Paulo. Eu não acho que ele vai colocar o Tolói aí, não. Acho que vai ser o Ferrarese aí mesmo, né? Porque o Ferrarese é quem mais joga aí, entendeu? Aí, o Enzo Dias na esquerda que é o problema, né? Porque o Wendel só volta em 2026, né? Se uma assistência que ele só deve voltar ano que vem. Enzo Dias suspenso, só sobrou ele. Patrick Lanza, né? Só sobrou o Patrick. Ou vai ser o Patrick Lanza, ou o Crespo vai fazer um malabarismo e improvisar alguém, coisa que eu não acho que vai acontecer. Mas vamos de Patrick Lanza contra o Flamengo, né? A princípio, a não ser que o Crespo faça, como eu falei, né, alguma mudança improvisada, mas a princípio vai ser realmente o Patrick Lanza que vai jogar esse jogo. Complicado, né, cara? É osso duro de roer. Comentamos com vocês de manhã aí, né, rapaziada, sobre uma declaração que o Luiz Gustavo deu, né, cara, uma declaração de superação, né, que ele teve depois do grande problema de saúde que ele teve. E teve outra declaração que ele deu também que acabou quando ele comentei, né, muita coisa, né, cara, acaba que a gente acaba esquecendo. Aí eu coloquei aqui na pauta desse vídeo que é o seguinte: na entrevista ontem, depois do jogo na zona mista que ele deu, ele fala que tem que ter mudança, tá? Aí pro ano que vem. Eu gostei muito dessa entrevista aqui, tá? Porque diz muito sobre o momento do São Paulo, diz muito sobre tudo que acontece no São Paulo e que mudanças realmente precisam acontecer. E o Luiz Gustavo foi direto e reto. Olha só. Luiz Gustavo admite necessidade de mudanças no São Paulo em 2026. Abre aspas porque ele falou, presta atenção. Esse restinho é isso. Todo mundo se apegar nas coisas positivas e que nós temos que acreditar de terminar, né, o campeonato em uma boa colocação. Almejar um final de ano e um ano que vem mais próspero. Sabemos que tem muita coisa para organizar em geral no São Paulo e torço para que isso aconteça, para que seja um final de ano positivo, terminando onde queremos estar. E o começo do ano que vem de uma forma melhor, com pontos mais corrigidos para que não precisemos passar pelas coisas que passamos neste ano, fecha aspas, para o Luiz Gustavo, né? A principal frase que ele fala é: sabemos que tem muita coisa para organizar em geral no São Paulo, né? Então ele fala aí da necessidade que tem que ter de mudança aí, né, cara? De pegar as coisas boas aí para conseguir ter um final de ano aí do jeito que eles querem, que é evidentemente uma vaga para Libertadores, né? E que muita coisa no geral tem que mudar. Eu concordo, não, plenamente. O cara é jogador do São Paulo, o cara tá lá todo dia, ele sabe muito bem dos problemas que o São Paulo tem, né? Problema político, aí direito de imagem atrasado, vários e vários problemas que a gente sabe que o São Paulo tem, e o cara que lá dentro é óbvio que ele sabe disso. O cara tá lá, todo dia o cara vai pra lá, né? Pra você ter. Então os jogadores veem as coisas que estão acontecendo ali, né? Politicais, né? Aí nem tem casa mais pra jogar, tem que jogar no estádio dos outros agora. Então, tipo assim, ele sabe, evidentemente, como todos os jogadores, os problemas que o São Paulo tem. Ele fala que precisa, né, cara, ter aí, precisa se organizar em geral, né? E eu concordo muito com o que ele falou
Isso é um fato. Agora, se vai acontecer, não sei, porque a gente sabe muito bem o nível das diretorias que a gente tem. A gente sabe muito bem o nível das pessoas que comandam o São Paulo hoje em dia, né, cara? É complicado demais isso aí, né? Enfim. Aí, rapaz, o que acontece? Vamos seguindo aqui agora. A gente teve aí, né? Vamos entrar agora daqui a pouco na próxima data FIFA, né? Se não me engano, falta só 2 jogos de brasileiro. Aí depois tem a data FIFA. Aí, vamos lá. Ó. O Tapia foi convocado, tá? Pela seleção do Chile. O Tapia que foi titular ontem contra o Vasco. Hoje, né? Foi a convocação chilena e o Tapia foi convocado mais uma vez, né? Ele que tinha ido bem na última convocação, né? Deu até assistência lá em jogo do Chile. Dessa vez convocado de novo. Tapia na seleção do Chile. Tinha aí também uma expectativa do Marcos Antônio ser convocado, mas acabou que não foi. Né? O Ancelotti convocou a seleção brasileira e o Marcos Antônio não foi um dos convocados. Ele que estava na pré-lista, né? Aí do Ancelotti, mas acabou que ficou na pré-lista ali, não foi para a lista final dos 23. Né? O Ancelotti estava ontem no São Januário acompanhando o jogo Vasco e São Paulo, né? Óbvio que pro jogador, né, rapaz? Todo jogador, cara, ele gosta de ser convocado, de serviço da seleção. Tipo assim, todo jogador gosta, né? Gosta de serviço da seleção aí. Mas pro clube, pra torcida, é sempre que o cara não vai, né? O cara, né, pô, tem desgaste, o cara vai jogar com risco de se machucar. Fora que tem também aquela questão que a rapaziada fala, né? O jogador vai pra seleção, volta jogando nada, né? Tem a rapaziada até que brinca com isso, porque em vários e vários casos isso acontece. Então, tipo assim, cara, pode se machucar, né? Mais jogos, mais treinos, né? Então, tipo assim, pro jogador, entendo, né, cara, a vontade, né, cara, de querer servir a seleção, de jogar pela seleção brasileira, mas pro lado do clube é bom, né? O jogador não ser convocado é bom, entendeu? Todos os clubes aí, se pudesse não ter ninguém convocado, não teria. Você pode ter certeza disso aí por motivos óbvios que a gente já conhece, né? Então tá aí, o Tapa foi convocado pelo Chile e o Marcos Antônio ficou só na pré-lista do Ancelotti, né? Acabou que não foi convocado aí para a lista final. Belezinha, meu parceiro? Vamos seguindo aqui agora. E o negócio é o seguinte, rapaziada, olha só. A gente teve ontem, eu até falei sobre o Enzo Dias e o Léo Franco que foram suspensos, né? E o Enzo Dias tomou o cartão amarelo que vai deixar ele do jogo contra o Flamengo, vai deixar ele de fora do jogo contra o Flamengo, porque ele teve que matar um lance logo em seguida ao pênalti que teve do Cuesta no Ferreirinha, que não foi marcado, né? Aí o que acontece? O jogo ontem passou também na Record, né? Na Record, TV aberta, e quem estava na transmissão era o Salvo Spínola, o corintiano Salvo Spínola, que é ex-árbitro, né? Era horroroso quando era árbitro, né? Ele estava na transmissão do jogo e ele falou o seguinte, abre aspas, sobre o pênalti do Cuesta no Ferreirinha, abre aspas. Pra mim, quando o Ferreirinha vai, ele é puxado. E pra mim, tem que ser marcado o pênalti. Tem o braço impedindo a passagem. E o Wilton está mal posicionado. É pênalti, fecha aspas aí, para o Salvo Spínola. Assim, não que o Salvo Spínola tenha alguma credibilidade para falar de arbitragem, né? Porque, repetindo, ele era um corintiano e ele era horroroso quando ele era árbitro. Mas eu coloquei isso aqui na pauta porque ele estava na transmissão do jogo, né? Então ele estava participando do jogo da transmissão e ele falou, né, que o Ferreirinha aí, né, cara, ele é puxado, entendeu? Ele é puxado, o braço do Cuesta e impede a passagem do Ferreirinha. A minha questão nesse lance aqui é o seguinte, cara. Esse é o tipo de lance que eu acho que tem margem para marcar e para não marcar. Por quê? Porque tem 2 pontos que é o mais importante. Primeiro, o Ferreirinha puxa para a direita, certo? Só que tem um braço do Cuesta. Aí você fala, pô, o braço do Cuesta impede o Ferreirinha. Verdade. Aí tem outro ponto. Esse braço do Cuesta foi o suficiente para impedir e derrubar o Ferreirinha? Aí tem esse ponto. Aí, tipo assim, não tem como a gente medir a intensidade, né, cara, que o Cuesta botou o braço no Ferreirinha. Assim, não tem como. Pô, a gente tá vendo pela televisão, né? Pô, não tem como. Só o Ferreirinha sabe o nível da intensidade. Né? Então tem essa questão, cara. Tem a questão do braço, que é um fato de pôr um braço, ele pôr um braço no Ferreirinha. Aí tem aquele negócio. O Ferreirinha se jogou, se valorizou o lance, ou realmente não teve nenhuma intensidade ali para derrubar o Ferreirinha. Essa é a questão, né, cara? Só que aquele negócio, se a gente for avaliar a intensidade, que eu acho que não foi pra cá, e tipo assim, é um tipo de coisa que não tem como avaliar porque a gente não sabe, cara. Entendeu? O fato é que ele põe um braço, né? Então, tipo assim, é complicado. Isso aí, cara. Questão de arbitragem, mano, é sempre um saco pra falar, né? Mas eu acho que isso aqui é um lance polêmico, tá? Não acho que foi um absurdo o escândalo não ter marcado, não acho. Entendeu? Não acho, tanto que eu falei isso aí no pós-jogo de ontem, mas eu nem reclamei. Nossa, que escândalo, saudade do São Paulo. Nem falei isso porque eu acho que é um lance polêmico. E no Brasil, quando a gente vai falar de arbitragem, a gente fala muito de lance polêmico.
O que é um lance polêmico? Um lance polêmico é quando eu tenho uma opinião sobre o lance e você tem outra, irmão, tá tudo certo. O que mais me indigna na arbitragem não é o lance polêmico, é as aberrações que acontecem, como a não expulsão do Gustavo Gomes no jogo contra o Cruzeiro, a não expulsão do Andrés Pereira no lance do Marcos Antônio, né, no choque rei, o pênalti do Tap, né, que não foi marcado também no choque rei. Esses 3 lances, por exemplo, que eu citei, são lances que, na minha opinião, são indiscutíveis, que não são polêmicos, são aberrações, né, e que não foram marcados. O Marcos Antônio, o Andrés não foi expulso no lance do Marcos Antônio, não foi marcado o pênalti do Tapper, e o lance do Gustavo Gomes no jogo do Cruzeiro semana passada foi marcado só amarelo pro Gomes. Né? Então, tipo assim, esses lances que eu fico puto, porque são lances, cara, na minha opinião, né, na minha humilde opinião, indiscutíveis. E o cara vai lá e vai contra a imagem. Esse lance do Ferreira, eu acho que é um lance debatível, cara. Acho que pode ser pênalti pra você, pro outro não pode ser. Tá, tudo certo. A gente perde muito tempo no Brasil, né, torcedores, programa esportivo, debatendo sobre lance polêmico, cara. Lance que cada um vai ter uma opinião. E a partir do momento que cada um tem sua opinião, cara, acho que tem margem para os dois, para marcar ou para não marcar, como foi o caso do Ferreirinha. Entendeu? O árbitro não marcou, é isso. Ele achou que não foi pênalti, é isso. Quem acha que foi porque teve o braço, também justo, porque é um lance polêmico. Quem acha que foi pênalti tem um ponto, né, que é o braço do Cuesta, e quem acha que não foi pênalti também tem um ponto por, não teve intensidade para poder derrubar o Ferreirinha. Acho que cada opinião é válida, né? Então é isso. Acho que a gente perde muito tempo falando sobre lance polêmico. A minha indignação é só as aberrações que acontecem, que é, como eu falei, para esses 3 lances que eu citei para vocês, né, como exemplo aí, entendeu? Os caras têm 500 imagens, tem um lance óbvio e vai lá, mesmo assim, marca, vai lá e vai contra a imagem e marca outra coisa, né? Agora, esse lance do Ferreirinha achei até tranquilo aí, né? Mesmo sendo pênalti ou não sendo, acho que dá para ter as duas opiniões, independentemente aí, né, de qualquer coisa. Bom, vamos ser maravilha, vamos seguindo aqui agora. O negócio é o seguinte, né? São Paulo venceu a segunda seguida, coisa que não aconteceu tem muito tempo, vitória fora de casa, quebra tabu, coisa linda, todo mundo feliz. Aí já vem a primeira bomba na segunda-feira. Cara, olha, eu vou falar um negócio pra vocês. Tem algumas coisas, cara, que acontecem que dá vontade de parar de assistir jogo, de acompanhar, porque só pode ser brincadeira. Só que eu vou me preservar de ficar puto com isso aqui, porque eu me recuso a acreditar que isso aqui vai acontecer. São Paulo venceu o Vasco ontem, né? Subindo na tabela, brigando ali por uma vaga na Libertadores. A gente não sabe se o São Paulo vai para a Libertadores, se não vai, se vai conseguir para pré ou não. Acho que para pré, tá? Acho que para pré o São Paulo vai conseguir. Aí tem que esperar acabar o campeonato para ver se vai ou não e tudo mais. Hoje pela manhã, segunda-feira, foi confirmado um show, mais um show, Gabriel, mais um, no dia 24 de fevereiro de 2026, tá? Então, no dia 24 de fevereiro de 2026, teremos show confirmado no Morumbi, tá? Já tá confirmado o show no dia 24 de fevereiro. Tá, Gabriel, o que é que tem a ver? O que tem a ver que é o seguinte, ó. Semanas do dia 18 e 25 de fevereiro de 2026, tem datas da segunda fase da pré-Libertadores. Caso o São Paulo se classifique para a pré, né, podemos ter um conflito aí, né, de jogo de pré-Libertadores, que seria da segunda fase da pré, né, porque agora 2 fases, para quem não sabe, né? Tem um confronto, tu tem que passar do primeiro confronto, depois tem a segunda fase, né? E o São Paulo indo para a pré, aí vai para a pré, se passar da primeira fase, na segunda fase da pré, a gente pode ter um conflito aqui de jogo no Morumbi e de show. Entendeu? Porque, como eu falei, né, o show é no dia 24 de fevereiro. Né? As semanas aí, né, do dia 18 e 25. Tá? Então a gente pode ter um conflito de datas aí, né, do jogo da segunda fase da pré-Libertadores e desse show que já está confirmado. Tá? Então o São Paulo chegando lá, podemos ter problemas aí, né, cara? Conflito aí de datas de show e do jogo da pré-Libertadores. É uma sacanagem, né, cara? Tipo assim, como eu falei, eu vou me preservar disso aqui porque eu me recuso a acreditar, tá? Eu me recuso a acreditar que se o São Paulo for para a pré-Libertadores, a gente vai deixar de jogar um jogo de Libertadores, né? Um jogo de mata-mata, né? Porque é 2 jogos. Um jogo de mata-mata de pré-Libertadores. Eu me recuso a acreditar que a gente vai jogar isso fora do Morumbi por causa de show. Entendeu? Eu acho que se o São Paulo se classificando, confirmando a classificação, acho que vai acontecer alguma coisa aí, mudar show, mudar alguma coisa para poder ter o jogo do São Paulo. Porque eu me recuso a acreditar que a gente vai ter que jogar um jogo de Libertadores na Vila, ou em Brasília, ou no Brinco de Ouro da Princesa por causa de show. Eu me recuso a acreditar, né? Então eu me recuso a acreditar nisso daí. Então vamos ver, primeiro vamos ver se o São Paulo vai se classificar, né? Se vai
conseguir ir direto, se você vai conseguir só pra pré. Mas isso aqui é uma brincadeira, cara. É pra deixar o torcedor do São Paulo louco, né? Já não basta, né? A gente não jogar mais em casa. O time aí agora conseguindo uma boa sequência. Tem um jogo agora importante contra o Flamengo, que era pra ser no Morumbi nessa casa, vai ser na Vila por causa de show. E todos os outros que tem o mando do São Paulo vai ser na Vila, né? São 4 jogos, 4 a 5 jogos aí. Nenhum mais no Morumbi, com o time brigando para ir para Libertadores, né? Quando a gente fala, né, que os caras colocam tudo em primeiro plano e o futebol em segundo plano, é por causa disso, né? Aí o Casares soltou a nota lá semana passada, não, mas é que o futebol sempre tá à frente, né? A gente sempre coloca o futebol em primeiro lugar, uma pinóia, né? Uma piada de mau gosto isso aí, né? A gente ficou muito frustrado esse ano com a não vinda do Marcos Leonardo, né? Ele deu entrevista para a TNT Esportes nesse final de semana e admitiu que de fato, né, cara, ficou perto de acontecer um negócio com o São Paulo, abre aspas aí para o Marcos Leonardo. Foi de fato o São Paulo a negociação mais perto que teve de acontecer. Falei com o meu staff, com a minha família, que se fosse da vontade de Deus, iria acontecer. Acabou que não aconteceu. Fico feliz pelo meu retorno no Al Hilal, fecha aspas para o Marcos Leonardo, falando que ficou perto aí, né, cara, realmente ficou perto de acontecer uma negociação com o São Paulo e acabou que não aconteceu, como a gente sabe, né, e tá aí, então, o próprio Marcos Leonardo, né, de forma oficial, ele mesmo abrindo o jogo e falando que de fato esteve perto aí do São Paulo, mas acabou que, infelizmente, muito infelizmente, né, cara, não aconteceu. Só de tu imaginar, né, o São Paulo foi eliminado da Libertadores perdendo um caminhão de gols e tu imaginar que poderia ter o Marcos Leonardo no ataque, né, parece até obra do destino, né, cara? Tipo assim, a gente podia ter um centroavante de, porra, nível absurdo, a gente é eliminado porque a gente perdeu 500 gols, né, porque faltou qualidade na hora de fazer o gol. É até meio cruel tu imaginar isso aí, né, cara? Meu querido, se inscreve no canal, deixa o like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.